Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui mais um dia reunido, né, no início de semana para começar os nossos estudos aí da semana. Vamos lá? Só um minutinho, deixa eu abrir a câmera aqui. Hoje vai, estava um tempo fechado aqui agora, mas o céu agora está limpo e agora vai ficar tranquilo. Só um minutinho. Só estou permitindo o pessoal entrar aqui, gente. Nós já iniciamos já. Bom, vamos lá então, gente. Vamos começar a nossa aula. Vamos falar. Então, hoje, nós falamos então de entrevista motivacional, nós falamos de é, psicoterapia individual. Agora, nós vamos falar de psicoterapia em grupo. É nada mais seguindo a ordem, tudo certinho. Então, a psicoterapia é uma combinação. Por isso que eu falei para vocês na aula passada, que a gente não deve separar, né? Nós devemos unir, porque a ideia é unir, não separar o processo. Vamos entender isso. Combinando psicoterapia de grupo e grupo de 12 passos. Uma forma cada vez mais comum de terapia é a soma ao tratamento em psicoterapia de grupo para acolhidos que também estejam participando, praticando o grupo de 12 passos. Para que isso, só permitir que o pessoal entre aqui, para que isso, perdão, gente, para que isso seja possível, nós precisamos entender que nenhuma é melhor que a outra, nem grupo de 12 passos, nem psicoterapia de grupo. Ambas são complementares. Quando nós entendemos a complementariedade dessa situação aqui, nós entendemos que uma depende da outra para agir. E lembrem, gente, sempre interdisciplinar aspectos, não é simplesmente no aspecto é, por exemplo, você vai trabalhar psicologia, você vai trabalhar psiquiatria, você vai trabalhar terapia de grupo. Não é só isso, é passar esses processos. Então, você também tem que trabalhar a espiritualidade até chegar na igreja, o processo pelo qual a pessoa entende que é a espiritualidade, que é a mesma coisa que o processo que nós descobrimos por trás de quem está do uso da substância, ok? Historicamente, há uma certa antipatia entre os participantes dessas duas modalidades, com depreciação sutil e às vezes explícita. Mas cabe a nós, como terapeutas capacitados, nos perguntarmos: essa era a resposta que Bill, Bob, Ronick, Marshall, Carl Rogers buscavam? Vocês lembram cada um desses, né? Bill e Bob é do AA e do NA. Da, da
E Carl Rogers é o precursor do termo, ampliar o termo paciente para, né, para cliente, né? Só que, como eu falei para vocês, eu acho que é muito pesado para o Brasil ainda, então nós trabalhamos aqui como uma questão de acolhimento, né? Então, acolhidos, né? Acolhidos em humanidade seria esse ação. Então, acolhida é a pessoa que tem ação. Paciente, não. Paciente chega no médico, o médico fala, eu vou operar teu coração porque uma artéria está entupida. Não adianta você falar, não, eu não quero, vai entupir, vai te matar. Então, entendeu? Então, você é paciente. Então, qual que é a história, qual que é essa depreciação? É que existem algumas querelas que são, eu posso dizer realmente para vocês que é mais ligada a pessoas que estão interessadas no poder que o Narcóticos Anônimos e a psicoterapia de grupo traz, do que numa verdadeira irmandade. Porque quando nós entendemos que nós entendemos realmente é que um precisa do outro. Se não fosse assim, não seria irmandade, de irmão, né? O outro. Mas vamos ver alguma dessas questões aqui e vamos ver se vocês já ouviram falar. Vamos lá, venham junto comigo aqui, ó. Os toxicodependentes têm grandes perturbações interpessoais a cada estágio da dependência. Primeiramente, dificuldade em dor emocional que o indivíduo tenta compensar no uso da substância. Então, se vocês forem lá ver no comecinho do uso de vocês lá, nós vamos ver o quê? Que existiu diversos processos pelos quais nós passamos, que fez com que, a partir de uma falta de conversa, a partir de uma falta de entendimento, ocorresse um processo traumático na nossa vida. E esse processo traumático desencadeou na busca por uma prática de enfrentamento. A prática de enfrentamento que nós encontramos, porque tinha à nossa volta, foi o uso de drogas. Né? Vamos lá. No segundo momento, o que acontece? Tem dificuldade de relacionamento que resulta no abuso da substância, provocando o sujeito para um tratamento. Então, quando você fez o uso, como a substância, por exemplo, a cocaína e o crack, que são altamente viciantes, ou com a bebida alcoólica, você começou a parar, porque era natural. Só que chegou um momento que você começou a perceber, se você foi internado, se você buscou internamento, algum motivo teve, né? Porque algum motivo teve, nós vamos nos perguntar assim, eu, então se eu não tinha controle, eu estava totalmente submisso à situação, que é um dos princípios, o nosso primeiro passo, né? Então, a pessoa acaba adquirindo uma dependência crônica, ou seja, eu preciso toda hora disso, porque agora já não é mais aquele probleminha que está me incomodando, agora eu não tenho casa, eu não tenho emprego, eu não tenho família, eu não tenho ninguém, eu estou na rua sozinho. Então, quando eu olho para isso em sobriedade, isso me dói. Então, eu vou procurar fazer pessoais que complicam a manutenção da sobriedade, acaba desanimando o acolhido, causando as recaídas. Então, acontece de eu me internar. Só que a minha família, eu sou manipulador e a minha família é codependente. Então, o que, que eu faço? Eu falo para eles me tirar daqui porque estão me estudiando, só que a hora que eu chego em casa, o que, que eu faço? Por causa dessa permissividade, eu volto ao uso ativo. Então, não tem um meio que mantenha a sobriedade. Então, eu volto. Vocês estão vendo que tudo isso é pelo estudo que nós tivemos até agora, vocês já são capazes de identificar que todos esses passos aqui é de uma família disfuncional. Como a gente já comentou, a gente já estudou nas aulas e tudo, eu acredito que cada um de vocês já conseguiu diagnosticar que todos esses adereços que eu falei, todos esses são de uma família disfuncional. E desempenhar um papel
transtornos mentais no desenvolvimento de habilidades de enfrentamento que mantenham a sobriedade e aumentem a resiliência contra as recaídas. Então, né, as evidências da terapia de grupo é inevitável, ou melhor, é visível a eficácia da terapia de grupo, tanto de 12 passos como de AA. Lembrando que terapia né, AA é terapia de grupo de 12 passos, de grupo, né? Porque nós estamos sempre em grupo, mas tem uma forma diferente. Espera aí que estamos tentando entrar aqui. Os grupos de 12 passos são efetivos e valorizados pelos acolhidos. Os alcoólicos anônimos são o grupo de 12 passos mais conhecido, mas existem hoje mais de 100 variações para condições como o abuso de substância psicoativa, no caso narcóticos anônimos, Aranon, codependência, Alanon também, amor exigente, jogos, dependência que é comer compulsivo, e agora vícios virtuais, dentre mais, aí umas 50 variações aí de psicoterapia de grupo. Agora, deixa eu ver aqui. Quando eu falo que os grupos de 12 passos são efetivos e valorizados pelos acolhidos, por que isso acontece? Alguém pode abrir o microfone aí e falar? Levanta a mão bem tranquilo aí, daí a gente vai ver quem que gostaria de falar. Quem que gostaria de falar? Por que os grupos de 12 passos são efetivos e valorizados pelos acolhidos? Ninguém vai falar? Eu vou perguntar então. Vou perguntar. Tiago, por que você acha que os grupos de 12 passos são efetivos e valorizados pelos acolhidos? Pode abrir o microfone, daí, se eu não quiser Boa noite, responder, não tem professor. problema. Só não abrir o microfone que eu pergunto para outra pessoa. Daí. A minha... Tá bom, então. Eu vou deixar passar essa. Então beleza. Eu gostaria de... Sani, você está ouvindo? Sani Ribeiro. Vitor, que estava respondendo Oi, ali, então, professor, já que estou está ouvindo. ouvindo. Oh, perdão. Sani, eu Oi, pergunto para tô. você sabe me dizer por que os grupos de 12 passos são efetivos e valorizados pelos tóxico-dependentes, pelas pessoas que comem compulsivo? Por que esses grupos de 12 passos são tão efetivos e valorizados? Você sabe por quê? Porque, assim, Se eu eu não acho que souber, é pode porque falar, eles não dão tem ideia, professor. discernimento para os acolhidos, porque eles dão discernimento para os acolhidos, dão direcionamento, acho que é isso, não sei. É, é isso, mas é de uma forma que é isso, só que é de uma forma bem só que é de uma forma mais profunda, Sandra. Gente, esses grupos, eles Entendi. dão essa interação com o outro porque eles são feitos por pessoas que passaram pelo problema conseguem olhar. Então, nós vamos estudar a história. Todos os grupos de 12 passos são feitos por pessoas que passam pelos problemas. Por exemplo, um grupo de 12 passos de hipermagia, pessoas que comem aqui, no grupo de 12 passos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, a maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas, passaram pela questão de toxicodependência crônica no uso da substância que está ali, né? Então, todos esses grupos são altamente efetivos e valorizados por todos os participantes, porque todo mundo que está ali participa do processo. Então, psicoterapia de grupo, que é 12 passos também é valorizado, porque tem que é um momento
interação entre grupos também é valorizado porque está todo mundo buscando o mesmo princípio, entendeu? Então, esses grupos de 12 passos e a psicoterapia de grupo, eles são valorizados por causa disso, por isso eles são efetivamente valorizados. Entenderam? Conseguiram entender, gente? Esse é fundamental entender esse processo. Vamos ver quem quer entrar. Desculpe, gente, eu não quis colocar vocês na saia justa, foi só uma questão de interação mesmo, porque é importante às vezes ter uma interaçãozinha, né? A gente vai e pergunta, não tem problema. Se não quiser responder quando a gente perguntar, é só não abrir o microfone que eu passo para outra pessoa, ok? A terapia de grupo e os grupos de 12 passos podem se complementar. Se é determinado. Agora, eu gostaria que vocês analisassem junto comigo esses obstáculos que devem ser removidos dentro dessa perspectiva de ajuda ao próximo. Se nós todos estamos caminhando numa mesma direção, o que importa é nós trabalharmos com coerência, né, equanimidade, como a gente já disse, no sentido de buscar igual. Porque se você coloca, né, aquele caixotinho para todo mundo subir num só, tem pessoas que são mais altas, pessoas que são mais baixas, que não vão conseguir enxergar acima de um muro, de uma determinada distância. Então, equanimidade é colocar todo mundo com a cabeça para cima, e é inerente a cada programa. Isso é fundamental. Por quê, Reinaldo? Vocês vão entender, mas de antemão já aviso, porque se você não avisa num grupo de 12 passos que a pessoa está entrando, pode, as pessoas têm uma consciência do grupo de 12 passos que ninguém vai interferir, ninguém vai inquirir da questão da pessoa, a pessoa vai dar o testemunho dela, colocar para fora, né, todo esse processo e vai trazer, vai voltar pro seu lugar. Quando
Professor, caiu aqui a rede. Pra mim aqui também caiu, professor. Não tô ouvindo nada. Pra mim Realmente, eu também também tô caiu, precisando. professor. Ah, tá descoberto, vai ligar o ventilador. Ué, mas nós temos esse costume mesmo. Mas tá frio hoje. Tirar fruta dele. Não frio. Boa noite, rapaziada. E aí, tem alguém ouvindo o professor aí? Já voltou? Aqui não, Thiago. Ele colocou lá no grupo lá que ele caiu a internet dele lá e tá tentando voltar. Ah, tá. Beleza. Vocês estão aí ainda? Estamos aqui, professor. Nossa, Voltou aí? me perdoe. Fiquem Estamos aqui, aí. professor. Estamos aqui esperando Tá, ele beleza. voltar a Tá, internet. valeu. Aí, ó, desculpe mesmo, gente, mas é que travou aqui, sei lá por que caiu a internet aqui. E o tempo tá bom hoje, hein? Mas vamos continuar. E a gente estava falando, então, de como a psicoterapia, de como os terapeutas devem estar conscientes do processo da psicoterapia para poder explicar para o acolhido, porque vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, gente? Estamos sim, professor. Estamos sim. Então, veja só, ó, escuta só. É importantíssimo que a gente entenda o movimento do que é uma terapia de 12 passos e o que é um grupo de psicoterapia, porque eles têm é, alguns postulados diferentes. Por exemplo, a psicoterapia de grupo, ela vai trabalhar com a questão das práticas de enfrentamento. E o grupo de 12 passos vai trabalhar com a liberação do que se está sentindo, entendeu? Do sentimento, né? Então, muitas vezes nós ouvimos falar, deixa eu ver só no chat aqui agora que deu uma estabilizada aí, gente, mas tá difícil a situação, viu?
Os terapeutas, como eu estava falando, né, bem como o enorme apoio que eles oferecem aos indivíduos que lutam contra a drogadição. Então, entender que o processo dos grupos de 12 passos e os grupos de psicoterapia ajudam o acolhido se interar dentro de um sistema de parceria, de universalização, é entender que o acolhido é um ser humano normal como qualquer outro. Então, nós estudamos isso na universalização, na psicoterapia de grupo, que é isso que ela traz, que é exatamente o que liberar toda a toxina que você tem dentro do teu corpo, através não daquela toxina da dependência química, mas da infecção que causa a dependência química, também libera, alivia o peso da tua carga e você consegue caminhar de uma forma mais leve, ok? Dá um joinha aí que vocês estão me ouvindo, que eu tô com medo, já que eu tô falando aqui e parece que ninguém tá me ouvindo. Aí, vamos lá então. Peço desculpa pelos defeitos técnicos. Agora eu preciso que vocês prestem atenção, porque existem diversas concepções errôneas que devem ser esclarecidas dos terapeutas de grupo e dos membros de grupos de 12 passos. Uma delas é que os grupos de 12 passos opõem-se à psicoterapia, se opõem à psicoterapia ou à medicação. Vocês já ouviram falar que o grupo de 12 passos alguma vez se opôs a uma medicação, a uma psicoterapia de grupo? Se alguém já ouviu ele, dá um joinha para mim, faz um joinha aí. Se alguém já ouviu que a psicoterapia, que o grupo de 12 passos opõe-se à psicoterapia e o medicamento. Vocês já ouviram falar isso? Mas isso é uma norma corrente dentro das instituições, dentro da reabilitação. Hoje, graças a Deus, está se dissipando, mas nós temos que ficar atento para que isso não nos pegue. Os grupos de 12 passos não se opõem a nenhuma psicoterapia de grupo e muito menos ao uso de medicamento. Ele é totalmente coerente dentro do processo de não vai usar para sempre, mas no momento que o indivíduo está precisando, é necessário. Os grupos de 12 passos estimulam a falta de responsabilidade pessoal. Muitas vezes, os grupos a psicoterapia de grupo fala que o grupo de 12 passos desestimula a falta de responsabilidade pessoal, porque eu sou um tóxico dependente, a doença é incurável, vai ter sempre um processo. Então, o grupo de 12 passos, a psicoterapia de grupo fala que o grupo de 12 passos estimula a falta de responsabilidade pessoal. Em alguns casos, sim, é verdade que as pessoas falam, mas não a psicoterapia de grupo, não a ideia do Dr. Iver Yalom, dos 11 movimentos que nós estudamos, de motivação, cartaz, e todos eles ali, entende? Não tem nenhuma restrição contra isso. Os grupos de 12 passos, cadê? Os grupos de 12 passos desestimulam a expressão de afetos fortes. Então, a psicoterapia de grupo, às vezes, algumas pessoas dizem que por ser um grupo de 12 passos onde você só vai falar, você não tem uma fortaleza de pessoas. Só que como que isso se reveste na prática? Isso é uma mentira, porque tem um apadrinhamento, porque a psicoterapia, o grupo de 12 passos, ele acolhe com padrinho. Então, sabe por que algumas pessoas acreditam isso em psicoterapia de grupo? Porque a irmandade dentro de uma psicoterapia de grupo é muito mais forte que até mesmo nos grupos de 12 passos. Mas por quê, Reinaldo? Porque é só o grupo. Tem pessoas ali que não acreditam no espírito superior, que são ateus e tudo. E dentro desse processo, que a única coisa que essas pessoas
apegam são exatamente na outra pessoa. Então, o grupo se torna tão forte, mas tão forte, que é capaz até de você falar um monte de coisa e nunca a pessoa reagir, porque você é um irmão dela do grupo da fraternidade, sem áudio de daquele grupo de apoio. Nossa, aí fica difícil, gente. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ai, Tá sem áudio, professor. complicado, né, gente? Professor, eu tô escutando, mas tá cortando. É, Alguém tá ouvindo o professor aí? Caiu de novo aqui. Não tô escutando ele, nem aparecendo mais os slides. Eu também não tô escutando ele. E aí, pessoal, voltou para alguém aí a fala do professor? Que para mim tá negativo ainda.
Mentira, tua. Oi, gente, vocês estão aí ainda? Estamos sim, professor, estamos Nossa, sim. que horrível. Me perdoe, gente. Sei lá o que aconteceu. Depois eu vou ver o que aconteceu aí aqui dentro da cidade, porque é ter caído um poste, alguma coisa, mas sei lá. Vamos ver aí. Ainda bem que não parou de gravar, ainda vamos continuar então. Então, Boa nós noite. estávamos. Como estão? Opa, Vocês estão quem bem, falou boa turma? Boa noite? noite. Estamos, professor. Caiu aqui, eu não consegui acessar novamente. Agora que entrou. Eu não Então tá sei se é bom. Eu estabilidade na assustei ali, rede. Não sei o que é. Pessoal, primeiramente, boa noite, né? Como é que vocês estão? Tudo Boa bem? noite. Sempre é uma honra estar falando com vocês, né? Gente, professor, deixa eu só tomar um tempinho aqui, Boa noite, rapidamente, professor falar com o Adriano, tudo pessoal. bem? Oi, Viviane! Como é que tá? Boa noite, minha amiga. Saudade de vocês também. Pessoal, essa semana eu já vou solicitar algumas informações de vocês, já para a gente providenciar as carteirinhas, tá? As carteirinhas. E depois vai vir um outro formulário, uma outra informação para a gente providenciar os certificados. Todo mundo sinaliza para mim que me entenderam bem, por gentileza. Todo mundo faz um joinha. Isso, Leon, isso, Dona Margarida, Gabriel, Cris, Mark, beleza. Então era isso, pessoal. É isso que eu... Ô, Thiago, boa noite. É isso que eu queria bater um papinho com vocês, viu, professor? Essa semana eu vou estar solicitando a documentação dos meninos, embora ainda tenha muita aula pela frente ainda, para a gente providenciar a documentação de vocês. Fechados? Combinados? Tá horrível a internet. Recebam todo o meu carinho. Obrigado, professor. Tá? Valeu. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado por vocês estarem aí. Parabéns a todos os presentes na aula ao vivo. Uma turma com quase 50 alunos, tem 17 alunos online. Tá? Isso Exatamente. mostra toda a diferença. Isso muda tudo. Tá? Isso, o fato de vocês estarem aqui nesse comprometimento, gente, Vitor, forte abraço para você também. Já mostra muito sobre vocês. Já me diz muito sobre vocês. O fato desse comprometimento. Beijo no coração. Desculpa aí, professor Reinaldo. Fique com Deus.
Obrigado, professor. Não, eu que peço desculpa, professor, aí, cara. Vamos lá, gente, vamos voltar então para o que a psicoterapia, o que o grupo de 12 passos falam, assim, em geral, né? Não é a corrente mais forte, mas é a visão em geral do grupo de 12 passos fala a respeito da psicoterapia. Que a terapia de grupo omite a espiritualidade. Por quê? Porque não tem um referencial forte, sim, como um poder superior. Simplesmente a união do grupo, que é a ativação do aqui e agora que vocês aprenderam na aula passada. A arte-terapia, né, a terapia de grupo se diz forte para ser efetiva sem grupo de 12 passos. Isso também é outra mentira que dizem que a forte o suficiente. Isso é mentira. Só existe um complemento entre psicoterapia de grupo com o grupo de 12 passos. Então, como que eu fazia quando eu trabalhava na ativa com a clínica? Eu fazia psicoterapia de grupo e fazia grupo de 12 passos. E vou mostrar para vocês já como que isso é possível, né? A terapia de grupo considera os relacionamentos nos grupos de 12 passos regressiva devido ao apadrinhamento. Isso também é uma outra mentira que dizem a respeito da psicoterapia de grupo, que retira o padrinho, fala que por a pessoa ter um padrinho ela é mais fraca, ou tem alguma ideia distorcida. Isso é totalmente mentira. O que é verdade é que ambos têm que trabalhar interdisciplinar para poder alcançar o resultado efetivo, ok? Dá um joinha que todo mundo está entendendo. E me perdoem esses problemas técnicos, mas bora para frente aí. Tá vendo? Todo mundo está ouvindo bem agora? Estão me vendo também? Azar de vocês, né? Fazer o quê? Vamos lá. Os 12 passos baseiam-se no relacionamento dos membros com um poder superior e no entendimento do self em relação ao poder superior. A terapia de grupo estimula a interação entre os membros, especialmente no aqui e no agora. O aqui e agora é a força vital do grupo. Então, seja na psicoterapia de grupo, ou seja no grupo do 12 passos, a interação entre o self, que é aquele eu interior, buscando o poder superior, e o self interior de um buscando o self interior do outro, é a união que transforma o grupo numa fortaleza, na parte mais forte do desenvolver de toda essa estrutura, ok? Os 12 passos proíbe especificamente as conversas cruzadas, ou seja, interações diretas entre os membros durante a reunião. Qualquer pergunta, sugestão, conselho, feedback ou crítica, contudo, essas também são uma generalização. Procurando, é possível encontrar grupos de 12 passos que têm interações consideráveis que ultrapassa o simples desabafo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a norma tradicional do AA de 1939, instituído por Bill Wilson e por Robert... eu esqueci o sobrenome do Dr. Robert, mas o Dr. Bob quer dizer o seguinte, quer dizer que não pode se intrometer no sentido de dar um feedback, de falar na colocação do outro, olha, eu acho que isso aí que você está falando é errado, porque isso revela um eu interior profundo, a pessoa entra lá na sua essência para buscar o que está incomodando ela e ela consegue retirar de dentro de si a partir dessa busca. Porém, a psicoterapia de grupo tem a questão de estar vinculado com aqui e agora e ela fortalece a prática de enfrentamento. Como nós estudamos, qual que é a prática de enfrentamento? Eu não acho que isso é certo que você está falando. Isso não, né? Se perguntar para o seu Jorge, tem alguém na psicoterapia, no grupo de 12 passos que o senhor vai, que fala, eu não acho que seja assim isso que você está falando, isso aí que você está falando está errado. Pode abrir o microfone e falar se tem. Pode falar, seu Jorge. Ixi, mas... Não, deixa para lá, seu Jorge. Deixa para lá que senão vai acabar caindo mas de novo aqui. Deus livre. Então aí também tá ruim. Então não é só a minha aqui que tá bugada. Pode deixar, seu Jorge. Vamos para frente. Contudo, a proibição das conversas cruzadas... Opa!
Contudo, a proibição das conversas cruzadas não... eu acho que é também. Bom, gente, vamos. Vocês estão ouvindo de volta? Vamos continuar assim mesmo. Deixa eu falar agora que senão vai cair de novo. Contudo, a proibição das conversas cruzadas não leva a uma reunião impessoal. Membros de AA, por exemplo, já me mostraram que o fato de saber que não haverá julgamento ou crítica é libertador e os estimula a se revelarem em níveis profundos. É exatamente o que eu disse. Quando não tem a questão da crítica contundente ali, aquela preocupação com alguém olhando o que você está dizendo, faz com que a pessoa mergulhe dentro de si e traga de dentro de si uma visão melhor de si. Porém, nós não podemos esquecer o quê? As discussões e opiniões baseadas no aqui e agora vai reviver uma clareza de objetivos e uma verdadeira resiliência que muitas vezes é perdida em 12 passos, devido à falta de um embate no sentido de pergunta e resposta, como já foi dito. Então, qual que é a união dos dois? É a psicoterapia em grupo, falar, olha, eu não acho que seja assim, você falar, não, mas é assim, eu acredito que é assim que eu tenho vivido, e argumentar até defender o teu ponto de vista. E o grupo de 12 passos é onde você está com uma infecção, você aperta e tira toda aquela podridão através do que você fala. Isso tá limpando o ferimento, entende? Então, você faz, ou como que eu fazia? Eu fazia uma psicoterapia pelo período da manhã, à tarde fazia um estudo de 12 passos e à noite fazia um simulado de NA e AA. Então, dessa forma, você consegue trazer a virilidade da força, da resiliência pela ideia certa, que é a sobriedade. Você vai fazer o reforço positivo nas ideias que visem a sobriedade, como a gente já falou, e vai trazer também o desprendimento interior de libertar toda aquela podridão que tinha dentro de você, que é aquela infecção do uso de drogas desde aquela família que estava num processo conflituoso desde a sua origem, desde a sua essência, lá da onde você nasceu. Então, você libera tudo que você tem e a resiliência vai fortalecendo você cada vez mais. Então, você libera vivendo em sobriedade e fortalece a sobriedade. Aí, você vai para um grupo DNA tranquilo. E essa é a manutenção que você tem que fazer. Porque quando você sair na rua, a psicoterapia de grupo é a rua. Por que a rua? Porque é ali que vai ter pessoa que vai falar, olha, seu Jorge, eu não concordo com o senhor ficar achando que só 12 passos é certo. Então, o senhor Jorge vai falar, mas é isso que salvou a minha vida na psicoterapia de grupo. Ele vai falar isso. E no grupo de 12 passos, ele vai falar o quê? Poxa, hoje eu passei por umas perguntas do Gabriel aqui, e o Gabriel fez uma pergunta que me incomodou profundamente, que era a questão do grupo de 12 passos ser o certo. Então, isso me deixou, ele não está jogando para fora todo o processo, então está o quê? Fortalecendo ele em sobriedade. Então, é isso que nós temos que buscar, os dois trabalhando juntos para a resolução do problema, que é a insanidade da dependência química, ok? Entenderam? Estão entendendo? É bom que agora vocês estejam bem ligados no que eu vou falar e estejam ouvindo, porque agora eu vou fazer uma parte de leitura e eu preciso que vocês escutem tudo que eu estou falando para vocês entenderem o que eu estou falando. É importante que a tabela a seguir lista os 12 passos e sugere temas relacionados para a terapia de grupo. Segundo o Dr. Iver Yalom, não é para se fazer uma reinterpretação dos 12 passos, mas uma tradução livre de suas ideias para conceitos impessoais de grupo, como com esse arcabouço, os terapeutas podem empregar uma linguagem comum que abranjam ambas as abordagens e reforce a ideia de que a terapia e o processo de recuperação em 12 passos são mutuamente facilitadores da sobriedade, e isso não só para a terapia de grupo, mas para todo o processo terapêutico que vocês estudaram até agora. Então, até agora, vocês estudaram diversas metodologias e diversas maneiras de ajudar uma pessoa a resolver a sua ambivalência. Desde o processo de ambivalência até o processo de contemplação, o processo de escuta assertiva, empatia.
todo esse processo está totalmente sujeito a isso aqui que eu falei agora. Nenhuma dessas psicoterapias tem o poder de anular uma outra. Todas elas se complementam num pacote chamado terapeuta holístico independência química, entenderam? Entenderam? Dá um joinha aí, beleza. Aí eu vou saber que vocês estão me ouvindo, senão eu já estou com medo já cair de novo. Olha só que interessante. Aqui vocês têm pelo menos, no mínimo, vocês têm aqui 2 semanas de psicoterapia de segunda a sábado para vocês trabalhar. Depois disso, vocês têm que procurar novos arcabouços dentro do referencial teórico. A partir de hoje, vocês podem começar a pegar essa tabela e aplicar essa tabela na psicoterapia e grupo de 12 passos. Então, no dia que você for trabalhar o passo 1, vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Por que eu não trouxe narcóticos anônimos? Porque os alcoólatras anônimos, o alcoolismo, é muito pouco visível. Então, quando você traz aqui, junto com o Dr. Yalom, que é também dos Estados Unidos, onde chegou, né, onde surgiu toda a questão dos 12 passos, é muito mais fácil entender através do alcoolismo do que nos narcóticos anônimos. Por isso, eu mantive a regra do Dr. Yalom trabalhar com AA, ok? Só que isso aqui, quando eu falo AA, eu estou falando NA, eu estou falando aqueles 100 grupos que a gente viu ali para frente, todos eles são 12 passos. Então, quando você trabalha o passo 1, admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas, nós estudamos de uma forma genérica esse termo, esse tema. Abandone a grandiosidade e a contradependência. Inicie acreditando no processo e no poder do grupo. Então, aqui é abandonar um pouco do seu auto-ego e ouvir as outras pessoas, não as pessoas que estão falando para você não conseguir, mas ouvir dentro do grupo a palavra, você vai conseguir, eu consigo, você consegue, ouvir os mais velhos. Então, esse processo vai trazer o quê? A resiliência, a questão do começo de uma formação de grupo que nós estudamos na aula passada, ok? Beleza? Vamos lá, segundo passo. Quando você trabalhar o segundo passo, viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia desenvolver-nos a sanidade, nós estudamos que a autorrecuperação por meio de relacionamentos e conexão humana reformula o poder superior em uma fonte de tranquilização, carinho e esperança, que pode substituir a dependência das substâncias. O que isso quer dizer? Se autoacolher. Vocês estão vendo como as duas se complementam? Então, se você trabalha, por exemplo, um autoacolhimento no período da manhã, você faz a devocional, você faz o devocional do NA, né? Do AA, do NA, e daí você pega e a partir disso você faz coloca um som de motivacional. A partir desse motivacional, o pessoal vai tomar café, volta todo animado, e a hora que ele voltar, você aplica a autorrecuperação. Vamos nos ver, vamos nos amar, vamos ver o que a droga fez com nós. Entende? Você começa a visualizar você dentro do processo. E depois viemos a acreditar que um poder maior que nós nos devolveu a sanidade. Porque esse poder maior que nós estava com nós lá no banheiro, quando nós estávamos, com perdão da palavra, mas vomitando, estava num processo difícil, estava complicado, estava horrível a nossa vida. Esse poder superior estava com nós lá, ok? Vamos lá. Decidimos entregar a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus, da forma em que nós o concebíamos. Então, quando você trabalha isso à noite, você trabalha de manhã, propicia um salto de confiança no procedimento de terapia e na boa vontade dos outros membros do grupo. O que é isso? É confiar no outro. Eu não acredito que aconteceu isso. Ai, caramba, cara. Eu não vou conseguir ver vocês, gente. Agora me deu um problema aqui na tela, agora repartiu as telas. Você acredita nisso? Vamos lá.
Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Então, você vai trabalhar isso na tarde, na noite, ou à tarde, seria legal também. E daí você trabalha, por exemplo, vamos colocar de uma forma bem clara. Você, pela manhã, você faz um motivacional, você coloca uma autodescoberta, busca interior e aprendendo o máximo possível sobre si mesmo. Uma meditação guiada. E trabalha esse parágrafo aqui, essa frase. Autodescoberta, busca interior e aprenda o máximo possível sobre si mesmo. Esse parágrafo. Você trabalha ele e daí você trabalha. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos e à noite você vai para o simulado do NA ou do AA. Né? Passo 5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Autorrevelação. Compartilhe seu mundo interior com os outros. As experiências que o deixam com vergonha e culpa, bem como seus sonhos e esperanças. Quando nós estudamos a vida do outro, a presença, a participação do outro na nossa vida, na vida em si, nós entendemos a grandeza desse programa, a grandeza dessa ideia de podermos prontificarmos inteiramente a deixar que Deus removesse de nós as nossas causas, as nossas fraquezas interior, ok? Desculpa, gente, hoje está complicado, viu? Poxa vida. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossa imperfeição. Reconheça sentimentos e comportamentos interpessoais que atrapalhem relacionamentos. Modifique-os experimentando novos comportamentos. Solicite e aceite feedback para ampliar o seu repertório pessoal. Embora o grupo ofereça a oportunidade de trabalhar as questões, esse trabalho é sua responsabilidade. Quando nós falamos humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições, é a mesma coisa que dizer para nós mesmos, eu acho que está na hora da gente pegar e fazer mesmo, porque dessa forma o poder superior vai nos ajudar. Eu lembro de uma história que tinha um senhor que morreu, né, na sua velhice, chegou e olhou para Deus, Deus, eu pedi para você a minha vida inteira um emprego que você não deu. Daí ele falou, rapaz, do lado da tua casa estava precisando de você a vida inteira dele, você nunca foi lá pedir emprego. Ou seja, a pessoa nunca saiu da sua comodidade para reivindicar uma melhor situação, para buscar, ou seja, tem coisas que nós temos que fazer. E isso, tá vendo como isso trabalha a resiliência e também trabalha a união com o poder superior? É isso que eu estou tentando passar para vocês. Eu sei que hoje está difícil por causa da nossa estrutura técnica aqui, mas vai dar certo, gente. E o slide vai estar lá disponível, vocês pegam, leem, né? Eu não sei se não vou acabar gravando outra aula para vocês assistirem, porque essa aqui está horrível, sabe? Eu acho que no fim vou ter que fazer isso, mas se tiver que assistir de volta, assiste, tudo bem, né? Dá para cortar os pedaços ali, eu não sei como é que eu vou fazer, mas vamos ver o que dá para fazer, porque está feio hoje, mas me perdoem mesmo. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a ela causados. Identifique mágoas interpessoais pelas quais você seja responsável. Devolva a empatia pelos sentimentos dos outros, tente entender o impacto de seus atos nos outros e desenvolva a disposição de reparar mágoas. Então, o que isso aqui está falando? Lá na casa? Não, aqui e agora. Aqui e agora, nesse grupo, você cometeu algum erro com alguém, então agora é essa hora de você chamar essa pessoa no canto, veja só a força disso. É a hora de você chamar essa pessoa no canto e falar para ela que agora, e daí como que eu faço isso para trabalhar, Reinaldo? Eu faço uma psicoterapia de grupo e trabalho. Hoje nós vamos identificar mágoas interpessoais pelas quais nós passamos e a gente acaba machucando outras pessoas com as nossas atitudes. E a partir de agora, eu gostaria que cada um de vocês fechassem os olhos
imaginassem que vocês estão abraçando a pessoa que vocês ofenderam e peça desculpa para ela. Então, cada um se abraça de olho fechado, ninguém vai saber quem é quem. E daí a pessoa, a partir de agora, esse é um novo andar. Então, a partir de agora, nós temos um novo passo na nossa vida, que é uma vida com tudo certo, né? E daí passamos para o passo 9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outro. Use o grupo como campo de teste para sequências de reconhecimento e reparo. Identifique trabalhos, inicie trabalhando o 9º passo com os membros que você atrapalhou e ofendeu de algum modo. Dentro desse processo que você fez essa entrega, né, que você reparou todo esse processo, sabe aquela mágoa que persiste? Esse caso deve ser trabalhado dessa forma pelo passo 9. Eu tenho que chegar e olhar, seu Jorge, me desculpe daquela vez que eu falei que o senhor fuma demais, ou daquela vez que eu ficava pedindo cigarro para o senhor porque eu não tinha, entende? É nesse sentido que é chegar e falar olhando no olho. Então, o estímulo desse processo é mesmo colocar aquele processo de uma meditação, onde a pessoa vai se abrir, e daí agora, nesse momento, nós vamos fazer esse trabalho de cada um achar uma pessoa que está magoado, sentar e conversar com ela, entende? E esse é maravilhoso, você começa a ver um monte de gente chorando, um monte de gente se abraçando. Vai ter pessoas que vão ficar bicuda, que é a pessoa que você depois vai chamar ela no teu consultório. O que aconteceu? Daí ela vai falar, não consegui pedir perdão. Então, vamos conversar. Quem que era a pessoa? Conta para mim. Né? Faz comigo primeiro essa experiência. Daí a pessoa faz com você. Lembra lá que a gente estudou. Ah, não, a gente vai estudar ainda. Vocês vão estudar ainda uma prática que é a terapia cognitivo-comportamental, onde a terapia cognitivo-comportamental ela ensina a gente a fazer um ensaio para depois colocar em prática. Daí você faz esse ensaio com a pessoa, ou seja, ela vai fazer o passo 9 com você, e dela vai fazer com a pessoa depois, ok? Vocês estão entendendo agora? Agora vocês estão ouvindo? Dá um joinha aí que vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Beleza. Agora melhorou, então, pelo menos. Passo 10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Internalize o processo de autorreflexão, de responsabilização e de autorrevelação. Torne esses atributos parte da sua maneira de ser no grupo e da terapia em sua vida exterior. Isso quer dizer o quê, gente? Isso só quer dizer... Peraí, deixa eu voltar aqui agora. Isso só quer dizer que simplesmente você está vivendo realmente o processo. Você não está só falando, você, a partir daquele momento que você pediu a perdão, a desculpa para aquela pessoa, você esquece aquele processo, entende? Você parte para outras dúvidas e outros processos. O que a droga fazia com nós? É que nós tínhamos um problema, nós usávamos para resolver ele, só que, na verdade, ele amortecia, ele resolvia? Não, e daí surgia outro problema, que a droga vinha e enrolava, e daí surgia outro problema, que a droga vinha, e quando você via, você estava inteiro enrolado, entende? Quando nós fazemos esse processo, é estar desenrolando todos esses nós. Então, desenrola o dedinho, agora solta o outro dedo, desenrola o outro dedo, solta o outro dedo. Então, vai soltando todo esse processo. Então, ali dentro da tua comunidade terapêutica, com esse trabalho aqui, eu tenho certeza que vai começar a surgir diversas flores, digamos, flores no sentido de diversas pessoas que vão estar realmente se libertando, realmente se olhando, realmente se observando, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Procuramos, através de prece e de meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebimos. Rogamos apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Sem foco psicoterapêutico direto, o grupo de terapia pode procurar, na meditação, acalmar a mente e a exploração espiritual. O que isso quer dizer? Que a busca interior
resolve diversos problemas. Então, quando você permite, o que é você permitir? Gente, vocês podem achar que é difícil, mas não é. Se você pegar uma caixinha de som e colocar na tua CT, na tua clínica, com uma meditação guiada, que, como eu já falei, você vai fazer antes, e ela tem que dizer o que o passo 11 diz, entende? Então, procuramos, através de prece e de meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus. O que é isso? Uma oração, um mantra, alguma coisa que direcione o pensamento para o poder superior. Daí você vai colocar lá no foco terapêutico, sem psicoterapia de grupo, porém com uma busca interior, entenderam? Essa busca interior, o que é? A meditação guiada. Meditação, a palavra meditação significa oração. Então, o que é uma meditação? É uma oração, entende? Então, dessa forma, você consegue unir o 11º passo com o foco sem a psicoterapia, mas com a busca do indivíduo. Então, com a busca do indivíduo pelo alcance interior. E, para finalizar, o 12º passo, deixa eu abrir aqui. Tendo experimentado um despertar espiritual graças a esses passos, procuramos transmitir essa mensagem aos alcoólicos e praticar esses princípios em todas as mesmas atividades. Lembrando que alcoólicos quer dizer tóxico-dependentes, né? Seja qualquer pessoa que utiliza alguma substância psicoativa. Envolve-se ativamente com os outros e começar por seus colegas do grupo, uma maneira altruísta de viver no mundo aumentará o seu amor e respeito por si mesmo. Então, nesse momento, sabe aquelas pessoas que não vão na psicoterapia, que não podem ir na psicoterapia porque não estão bem? Então, você fala bem assim, agora o grupo vai pegar e vai visitar, você, como você é terapeuta, você, como eu falei, você não é aquele terapeuta que fica só na sala, você vai nos quartos e tudo, você conhece todo mundo, então você fala, eu quero que vocês vão lá visitar todo mundo, o Vitor lá na cama dele, pergunta para ele como é que ele está, o que está acontecendo, por que ele fica sempre no quarto, entendeu? Isso é trazer o 12º passo para a verdade. Entende? É ajudar o próximo, o adicto que ainda sofre. É isso que é estar lá com ele. Você quer que alguém do grupo fique aqui? Porque nós vamos conversar agora com com a Simone. Entenderam? Então, você vai trabalhando dessa forma até que todo mundo do grupo consiga alcançar essa grandeza. E agora, eu quero partir para uma questão que é... Deixa eu ver aqui. Eu acredito que é já. Então eu trouxe uma frase do Dr. Ive e Alan aqui para a gente ter uma discussão. Leiam só essa frase. Somente o curador ferido pode verdadeiramente curar. Quem gostaria de começar a comentar ela? Gente, vocês têm que participar. Ninguém quer começar, eu vou escolher alguém para começar, pode ser? Olha, eu vou começar aqui, ó. Pensa só, somente o curador ferido pode verdadeiramente curar. Isso não traz a reflexão e a noção da que a gente falou lá do grupo de 12 passos, onde somente a pessoa que passou pelo processo, ela pode verdadeiramente entender, adentrar o processo do acolhido e entender o que ele está sentindo? Digam sim. Beleza. Como que vocês fazem para colocar isso em prática? Não vão responder? Cris, você quer responder? Pode responder. Boa noite a todos, boa noite, professor. Como a gente faz, é isso? Como que você põe em prática isso? Por exemplo, eu já tive na minha família pessoas usuário de drogas. Então, eu uso a minha vida, eu uso a experiência que eu passei, né, eu passo a experiência que eu passei. Isso. Então, quer dizer que você é uma codependente, isso?
Isso, tanto com drogas como com álcool, porque meu pai, ele bebeu tanto até morrer, né? Meu irmão também. E a minha filha, ela era usuária de drogas. E foi por esse motivo mesmo que eu entendi que eu tinha que trabalhar com essas pessoas, porque eu passei por isso. Então, como curar uma pessoa? Você tem que passar você só pode ajudar a pessoa a se curar quando você passa pelo processo e você sente que você está curável. Exatamente, é isso mesmo que a frase diz do Dr. Iver Allen. É isso que esse especialista em psicoterapia de grupo entendeu e afirma, que somente o curado ferido pode verdadeiramente curar, porque ninguém, Dona Cris, vai sentir a dor que a senhora sentiu. E vocês ouviram a história dela? Ela perdeu o pai, perdeu o irmão e estava perdendo a filha dentro desse processo. Vocês entendem a grandeza disso, Dona Cris? Para realmente atuar dentro dessa área e poder falar, olha, às vezes tem uma pessoa que o filho começou a fumar maconha, a pessoa já pensa em abandonar o filho, fala, não, eu não quero mais, se envolveu com droga, é drogado, entende? Aqui que está a grandeza de falar, poxa, eu passei por todo esse processo, por todo esse inferno, e para chegar aqui para falar para você que é para você ter calma, para você entender o processo. Não estou falando para você passar a mão na cabeça dele, estou falando para você entender o processo, que não é assim, porque você vai se arrepender depois, entende? Porque a maioria das famílias se arrepende e daí a pessoa busca um tratamento em outro lugar, porque Deus sempre tem alguém ali ajudando as pessoas, né? Deus sempre tem um funcionário, digamos assim, trabalhando ali na mesma direção que ele, pensando da mesma forma que ele. Quando essa pessoa quando esse menino que foi abandonado pela família encontra com essa pessoa, ela começa a relevantar ele. Ela fala, não, você vai aprender aqui com a gente, já que você não tem mais família, porque aconteceu na família, né, dizer que não queria mais. Então, eu vou estruturar você, tá? Só que quando a pessoa começa a melhorar, o que acontece? A mãe começa a procurar e a polícia ou qualquer órgão institucional fala, olha, ele está em tal lugar. Daí, o que acontece? A mãe ou o pai vai lá buscar ele. E daí ele sente o quê? Um deslize, porque ele fala, meu Deus, não falaram que não queria, mas agora eu estou aqui. E daí ele sente a permissividade do lar codependente, porque era um lar doente, né, que mandou ele embora, porque não tinha uma estrutura para entender o processo dele. E daí o que acontece? Ele recai. Daí nem a mãe quer e nem a instituição quer mais. Entenderam? É isso que acontece. Por isso nós temos tanta reincidência, porque não existe um trabalho que nem o da Dona Cris está fazendo aqui, de estar junto no grupo, né? Graças a Deus, cada turma que eu tenho, pelo menos até 3 pessoas são codependentes. Cada turma que tem umas mínimas 3 pessoas que são codependentes, que quer dizer que existe a busca, que existe essa preocupação, mas é doloroso, né? Então vamos lá. Um questionamento resolvido, vamos para o último questionamento, e daí eu abro para perguntas, dúvidas e sugestões. O último questionamento vem de uma pessoa bem conhecida nossa. Tal é o paradoxo da regeneração, a força nascendo da fraqueza e da derrota completa, a perda de uma vida antiga como condição para encontrar uma nova vida. Bill Wilson, fundador do AA. O que isso quer dizer, gente? Alguém se atreve a responder? Seu Jorge, o que o senhor acha? Não estamos ouvindo, seu Jorge. Não é só a minha internet que está ruim, viu? Não dá para ouvir nada, seu Jorge. Alguém mais? Dona Cris, a senhora levantou a mão? Pode falar, não dá para ouvir, seu Jorge. Desculpe aí. Isso mesmo. Então, como eu lhe falei, como eu perdi meu pai e meu irmão, né, e o álcool levou embora, eu não quero
que jamais outras pessoas passam o que nós passamos. Então, nós tentamos ajudar, conversar, ajudar, levar um apoio para aquelas pessoas que a gente vê se acabando no álcool. Eu não quero que eles passem o que eu vi o meu pai e meu irmão passando, por exemplo. Então, eu tento salvar a vida da pessoa levando o testemunho nosso, o que nós passamos. Então, eu creio que essa é a cura que eu tento levar. Isso, exatamente isso. Agora eu pergunto para alguém, né? Muito obrigado pela participação, Ana Cris. Agora eu pergunto para alguém, tem mais alguém aí que gostaria de tentar explicar essa colocação de Bill Wilson aqui? Gente, é só abrir o microfone e falar, vocês vão ter que falar na clínica as coisas, então vamos fazer um teste aí. Seu Jorge, não dá para ouvir nada que o senhor fala, seu Jorge. Eu queria que o senhor falasse, porque o senhor faz parte de AA, então é difícil. Viviane, pode abrir o microfone e falar, por gentileza. Eu passei por uma fase também, eu já fui codependente, meu esposo era com parte de álcool, e eu sofri violência doméstica. Então, tipo assim, essa parte da última fala, né? A vida antiga com uma condições de encontrar uma vida nova. Eu acho que entra tanto eu como a Cris falou, né? A gente tenta passar aquilo que a gente já passou. Então, assim, além de eu ter perdido toda a minha autoestima de vivência, de tudo, relacionamento e sobreviver, eu tento mostrar para eles que tudo tem cura. Se eu curei a minha dor e a minha mágoa, né? Por que eles não podem curar do vício? Exatamente. Então, assim, eu tento passar isso, que se eu tô aqui mostrando para eles que eu curei tantos os traumas que eu fiquei, né, da violência, por causa de uma pessoa, de um adicto, e aí tô de cara com uma pessoa de adicto, por que eles não podem encarar que eles também têm, não é que tem, né, que consegue ficar longe do vício. Então, é exatamente isso no sentido de que ele fala ali a condição de uma velha vida para o surgimento de uma nova. Mas quando Bill Wilson vem trazer esse pensamento, ele fala a respeito do primeiro passo. Veja só como é o paradoxo, o que é a confusão, a brincadeira de Deus no universo com toda essa história. Tal é o paradoxo, a diferença da regeneração, a força nascendo da fraqueza. Então, no primeiro passo, você diz o quê? Eu admito que sou impotente perante o uso dessa substância. Não tem como começar 12 passos sem começar com esse passo. E sem admitir que é impotente perante o uso da... Então, né? Então, da fraqueza e da derrota completa. A perca de uma vida antiga, que era a vida do adicto, para uma condição de uma nova vida, que é esse novo homem em sobriedade. Isso quer dizer, tal é o paradoxo da regeneração. A força nascendo da fraqueza e da derrota completas, a perca de uma nova vida antiga como condição para encontrar uma nova vida. Ok? Agora, nesses 10 minutos finais... É como se fosse a Fênix, né? É como se fosse a Fênix surgindo das cinzas. Exatamente. Né? O que nós não podemos, em hipótese alguma, é esquecer que nós somos uma fênix ressurgindo das cinzas, porque se nós esquecermos, nós vamos achar que não temos problema com droga. Como assim, Reinaldo? Uma pessoa sai do tratamento, não faz mais a manutenção da sua sobriedade, ele tem um problema, ele recai. Por quê? Porque ele esqueceu que ele é um tóxico dependente. Porque ele esqueceu todo o processo de dor que ele passou, porque ele esqueceu todo o inferno que ele viveu. Daí, quando ele relembra, ele levanta a cabeça e fala, opa, vamos por aqui, que aqui é o certo, entendeu? Então, quando nós paramos de fazer a manutenção, nós nos esquecemos que somos um tóxico dependente em recuperação, entende? Então, aqui a Fênix é o melhor exemplo que tem, porque a Fênix é sempre a Fênix, e isso é a melhor forma. Porque se nós dizemos, eu sou outra pessoa, você não é outra pessoa, você é aquela pessoa que se transformou. Então, mas você é aquela pessoa. Então, quando nós lembramos isso, nós lembramos que somos tóxico-dependentes, ok?
Gente, alguém gostaria de comentar, falar alguma coisa? Eu peço 1000 perdão a respeito, para você que está assistindo essa aula, eu peço 1000 perdões a respeito da nossa aula de hoje, ok? Por causa que acabou de parar de chover aqui, depois o céu abriu e, nossa, eu não sei como é que pode ficar tão ruim a internet assim. Eu vou ligar até para a internet para ver se é algum problema daqui ou se é por causa que o seu Jorge ali não está conseguindo falar. Alguém mais está conseguindo, está sem ouvir o que eu estou falando? Ou está travando, ou está cortando, ou está sem câmera, aí dá um joinha aí. Não, está todo mundo ouvindo? Então, acho que é só nós dois mesmo, seu Jorge. Então, não tem o que fazer. Eu gostaria de perguntar para alguém, tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais algum slide. Eu acho que só tem mais um. Deixa eu ver, peraí. Não, não tem. Esse é o último mesmo. Então, me perdoem por todo esse transtorno que eu causei para vocês hoje. Me desculpe, gente, não foi intencional. Vocês não sabem o quanto sofri para voltar aqui para a sala. E agradeço a participação de cada um de vocês e até a próxima, né? Eu vou conversar com o professor Adriano para ver se ele vai começar agora, porque também tem a possibilidade dele começar a trabalhar 12 passos com vocês, porque eu já falei de 12 passos, ou se ele vai querer que eu trabalhe ainda terapia cognitivo-comportamental, ok? Muito obrigado, gente. Boa noite e até mais. Me perdoe.